Irmãos, bom dia, amém? Opa, estão aí? Quem está aí diz glória a Deus. Opa, tem um povo aí, né? Vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo é o 4. E nós vamos ler apenas o verso 16, mas como eu vou compartilhar com vocês aqui nessa manhã uma mensagem textual, aí nós vamos usar todo este capítulo 4 como parâmetro. Diz assim o versículo 16 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Repita comigo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Podem sentar, irmãos. Tudo bem. Privilégio estarmos na casa do Senhor e quero ressaltar aqui esse privilégio, irmãos, que nós temos, que Deus nos dá, de termos essa, como igreja, né, possuirmos essa propriedade onde nós nos reunimos como igreja, onde temos nosso ambiente de celebração. E nós estamos mesmo aí, como a Samanta disse aqui anteriormente, nesses dias que antecedem a nossa festa de louvor a Deus por iniciarmos essa igreja há 23 anos. Então temos uma história, mas também temos que dar manutenção, temos que investir no templo, e uma das coisas que nós vamos fazer nesses dias aí é automatizar essa nossa porta de entrada. E fomos fazer uma pesquisa para automatizar a porta. Você vai chegar na porta, vai ser igual no shopping. Você chega, ela vai abrir. Na hora de sair, você vai apertar uma botoeira, ela vai abrir e você vai sair. Porque nós já trocamos esse sisteminha ali algumas vezes, e só aquela parte de cima custa R$6.000, aquela onde a porta corre. E isso tem sido, assim, algumas vezes recorrente, e uma manutenção de portas dessas de correr são realmente caras, e nós temos dado aí manutenção constantemente. Mas nós precisamos trabalhar, porque aquelas duas bandeiras de lá, hoje nós estamos evitando de abrir, porque algumas vezes, pelo desgaste, ela sai na mão de quem abre. Então eu quero pedir mais uma vez aqui aos irmãos um cuidado na hora que entrar naquela porta ali, porque nesses dias passados aí alguém correu com a porta para lá, e eu corri também para lá, para evitar. Nós temos uma irmã muito forte aqui na igreja, que é a irmã Jesuína, né, irmã Jesuíta? A irmã Jesuíta segurou aquela porta ali, coitada, que ela correu com a porta e depois ficou lá, né? Foi um milagre de Deus não ter descido aquela bandeira de vidro em cima dela. Deus deu força à irmã Jesuíta para segurar. Então, quero pedir aos irmãos, porque tem aquela fita atravessada lá, exatamente para evitar de empurrarem aquela porta. E, com isso, cuidado com as crianças. Porque a criança chega, encosta, balança, e evitar de ter aí até que a gente consiga trocar aquela porta. Então, nós fizemos o orçamento, para os irmãos terem uma ideia, ficou em R$10.000 e alguma coisa para trocarmos só aquela parte de cima e automatizar. Então, deixa Deus usar você aí, oferte, seja fiel. Depois nós vamos lançar aqui uma campanha para que, assim que nós instalarmos, que nós vamos pagar parcelado, para que você possa ofertar e ajudar-nos a pagar essa porta aí que nós vamos colocar nova. Amém? Amém? Deixa Deus falar com você aí, né? Você fala amém, amém, se vira, pastor. Misericórdia. Nós estamos juntos, somos igreja, tá bom? Então vamos aqui para a palavra. A mensagem
que nós temos aqui é uma expressa manifestação do Espírito Santo que Paulo traz a Timóteo, que é um líder da igreja. E como liderança da igreja, é uma palavra de cuidado. Então, nessa manhã, nós estamos aqui compartilhando a mensagem como uma unção de Deus para o trato de si mesmo, o cuidado de si. Eu recebi nessa semana como se fosse um impacto de uma palavra nesse sentido. Em todas as áreas de nossa vida, nós temos que ter um cuidado. E eu não esperava receber exatamente o versículo 16 citado por alguém diretamente a mim, dizendo assim, ó, cuida de si mesmo, porque você cuidando de si mesmo, você vai cuidar dos outros e vai salvar a muitas pessoas. Se não cuida de você, você não tem como cuidar dos outros. Não dá para ser relaxados conosco mesmo e não termos, portanto, possibilidade de aí vir a investir em outros. Porque se você não cuida de você, você vai abrir uma lacuna, vai criar uma brecha para que mais tarde as suas forças venham se esvair e o resultado que Deus tem para com a sua vida venha a não ser alcançado. Então nós temos que tomar cuidado conosco mesmo. Cuidados plenos. Nesse tempo, o que nós precisamos saber, irmãos, que nós estamos no tempo do fim. E na primeira parte desse texto aqui, de 1 Timóteo capítulo 4, Paulo trata exatamente deste tempo do fim. E ele expressa aqui no versículo 1 que o Espírito Santo vem trazer esse alerta. Tempo do fim é o tempo de agora. É o que nós estamos vivendo. Não é daqui a 10, 20, 30 anos ou daqui a 100 anos. Mas nós temos aí presenciado, historicamente temos ouvido, lido, que desde os primórdios a igreja vem pregando que Jesus está voltando. Isso já vai para mais de 2000 anos. A mensagem do foco agora agora é prosperidade. Vamos viver aqui bem até a volta de Jesus? Ok. Maravilha para quem prega assim. Mas nós precisamos estar em alerta, porque a palavra de Deus expressamente aqui nos abre os olhos para o momento que estamos vivendo, que realmente são tempos de fim. Destruição em massa, mais do que se tem notícia, tragédias, a ciência, inclusive, alertando para o tempo do fim. Se você vai aí nos streams, o que mais você vê são filmes de apocalipse, já viram isso? Né? A gente abre lá, é o tempo todo apocalipse. Esses dias eu vi lá gente vivendo dentro de silo, gente vivendo nos túneis, apocalipse zumbi, guerra mundial Z. Eu falei, meu Deus, não tem nada diferente disso não, o tempo inteiro só essas destruições. E é zumbi de mofo, zumbi de fungo, zumbi de sangue, zumbi de não sei o quê. E a gente está vendo aí pelas ruas os zumbis da droga. Não é isso? Um dia desse eu estava olhando umas reportagens e estava falando sobre uma nova droga assim, para gente que toma conhecimento, né? Mas é uma derivação do oxicodona que deixa a pessoa um zumbi. E a pessoa vai na rua e bate nos carros e mete a cabeça na parede, fica totalmente fora de si, não sente dor, não sente fome.
É um negócio estranho, perde totalmente a noção de realidade. E para suprir a sua fissura da droga, ele mata, ele rouba, ele não tem noção de quem ele é. Não está importando se vai viver ou se vai morrer. O importante é aquele momento. Então veja, nós estamos realmente com esses apocalipse acontecendo em várias partes do mundo. Para quem mora em Gaza, é o apocalipse. Para quem mora na Ucrânia, é o apocalipse. Para quem mora nas áreas de hipossuficiência das regiões do Brasil controladas pelo tráfico, é o apocalipse. Para você, quando está na rua e é abordado por um assaltante, é o apocalipse. Na hora que você vê alguém estranho andando para cima de você, é o tempo do fim, é o fim. Como vivermos e ultrapassarmos isso como filhos de Deus? E aí o apóstolo Paulo fala a Timóteo que nós temos que ter algumas posturas, porque o tempo do fim é o tempo da mentira, é o tempo da ministração do mal. Irmãos, nós estamos no tempo da mentira. Se você vai para a internet, é o apocalipse do golpe. É golpe para todo lado. Esses dias para trás agora, nós, os advogados que trabalhamos, estamos sofrendo golpe o tempo inteiro. Alguém entra na página do Conselho Nacional de Justiça, pega os nossos dados, além disso, pega os dados dos nossos clientes, mandam para os nossos clientes que eles estão recebendo alguma coisa extraordinária dos resultados dos processos, pegam números fictícios CNJ, usam a minha foto, e isso aconteceu comigo, tá, irmão? Usa a minha foto, meu número, meus dados, entra em contato com os clientes, falando o seguinte: olha, você ganhou o processo, agora você só precisa passar os seus dados aqui para mim, atualizar os seus dados, e manda sua chave Pix que você vai receber não sei quantos R$1.000. É o tempo inteiro, não só eu, no Brasil inteiro está acontecendo. Eu já alertei os clientes, já colocamos na internet, a própria Ordem dos Advogados já fez isso, mas não tem jeito. Todos os dias eu recebo um cliente dizendo o seguinte: olha, o senhor me ligou aqui, ganhei meu processo, o que eu faço agora? Eu falei: não, você não ganhou nada, amigo. Então eu tive que alertar no Instagram, tive que alertar na internet, tive que colocar no meu WhatsApp. Se você abrir o status do meu WhatsApp, vai dizer exatamente: olha, cuidado com golpe, não sei o quê. E não tem o que fazer. Um dia desse, um dos clientes aí de um advogado tomou um golpe desse, pagou lá não sei quantos R$1.000 para receber a ação, não recebeu nada. Aí foi na polícia, a polícia, sabe o que disse? Olha, você tem que procurar o seu advogado. Mas como assim? O advogado não tem nada a ver com isso. Mas é o tempo do fim. Nós estamos nesse dilema. Na verdade, irmãos, nós estamos numa época em que a mentira pregada várias vezes se torna mais verdade do que a verdade. Isso está nas redes sociais. São as fake news, as instituições abaladas. Não é? É mais fácil pregar a mentira do que pregar a verdade. A mentira recebe likes, a verdade não tem nenhum benefício. Tempos tenebrosos, como fala a palavra em Efésios capítulo 6. E temos que nos alertar, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. É o tempo da mentira. No verso 1 do capítulo 4, diz aqui, olha: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós temos aqui duas situações para nos alertar: a apregoação realizada por espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Qual é a diferença? Parece que é uma coisa só, mas não é. Os espíritos enganadores desvirtuam a mente para que, no tempo do fim, que é agora, a mensagem da verdade não tenha crédito. Você vai ver isso na política,
Você vai ver isso no trabalho. Um dia desse mesmo alguém veio compartilhar comigo. Olha, eu faço as coisas certas no meu trabalho. Eu privo por cumprir os horários. Mas é exatamente quem é enganador, quem desvia, quem furta na empresa, quem não cumpre os horários é que é valorizado. É possível que você, como filho de Deus, não esteja vivendo isso. E até você que é líder, empresário, tem que abrir os olhos para isso no seu trabalho. Cuidar das ferramentas de controle. Porque as próprias ferramentas de controle hoje são burladas por aqueles que são os falsificadores. Porque falsificador não está só no Congresso, não. Um dos jornalistas que nesses dias tem escrito acerca dessas fake news está dizendo que nós nos tornamos o país do golpe, do engano. E nós temos que abrir os olhos para isso, irmãos. Os espíritos enganadores desvirtuam a verdade para fazer com que a mentira se torne verdade. E eu quero dizer aqui para você uma coisa da tática de Satanás. O diabo não precisa pregar 100% de mentira. Ele precisa só desvirtuar a verdade em 1%. Então, se você tiver com 99% de uma ação que é verdade, ela já está maculada, porque tem 1% de mentira. Ou é 100% Deus, ou não somos nada. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, o Senhor da unção, ele não aceita a mácula, porque ele vem buscar uma igreja 100% sua, e a Bíblia diz, sem mácula, nem ruga, ou qualquer outra coisa semelhante, uma ruguinha na noiva, é o suficiente para trazer a mácula. O nosso papel como filhos de Deus, portanto, é cuidado. E o que Paulo fala aqui, com relação a essa era das fake news, é a questão que nos chama muita atenção e que hoje é muito fácil. Chama-se a palavra, ou conhecida como hipocrisia. No capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 4 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria mente. Hipocrisia. O que é a hipocrisia, irmãos? Hipocrisia é a mentira na prática. É um engano caracterizado por uma vivência. Na frente ou na aparência, santo. Mas de fundo, dado ao diabo. Entregue à governança de Satanás e não do Senhor. No lindo da aparência, maravilhoso, mas no trato diabólico. Isso tem acontecido no seio da família. Na frente, amoroso, pacificador, mas na vivência no lar, um violento, uma violenta. Violento com os filhos, violento com o marido, violento com a esposa, na palavra, nas verbalizações. Não tem a vida de Deus que é amor. E nós precisamos ter atenção nisso, irmãos. Como é? Começa nas coisas mais simples. Como está o trato com aqueles que você diz que ama? Pare para pensar um pouquinho. Como está aquela simples vivênciazinha da paciência, que é um dos degraus da maturidade espiritual que está em Romanos capítulo 5, com aqueles que você ama. Não é? Na resposta, no lar, no trato com os filhos, no trato de você com os pais. Tudo é base para um
arrepio. Pense bem nisso. Já é sintomático da hipocrisia. Porque aqueles com quem você relaciona, você é fineza, é da fineza, honesto, educado. Mas com aqueles que mais importante seria, com os da convivência íntima. É uma grosseria só. Já começa por aí. Tome cuidado com isso, irmãos. Porque aquilo que nos é mais próximo é o que nos é mais importante. Aquilo que nós não consideramos como tão valioso é a pérola da nossa vida. A família. Porque nos últimos dias de sua vida, o que vai contar para você é exatamente a sua família. Ai daqueles que não têm esse cuidado. Não é? Ai daqueles que não investiram nisso. Morrem sós. Mas nós temos esse cuidado. Não é? Nós precisamos disso. Precisamos que Deus nos alerte. E essa palavra dessa manhã, irmãos, é esse alerta. Não é uma mensagem boa de se pregar. Não é? A mensagem boa de se pregar é quando você motiva as pessoas para estar feliz, dando glória a Deus, aleluia. Mas quando chama a responsabilidade, é igual quando corrigimos um filho. Naquele instante, querido, a correção nos torna, como pais, na visão dos filhos, inimigos. Mas é exatamente o amor que Deus nos usa e nos traz e nos motiva e nos faz assim, que leva-nos a essa percepção, a necessidade do alerta, do chamar a atenção. Não é briga, é exercício do amor. Diga assim: Deus está cuidando de mim. Amém ou não? Deus está cuidando de mim. Ai de mim se não for o Senhor. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo nesse capítulo 4, ele está tendo um cuidado enorme com Timóteo. Timóteo era um jovem ministro, um líder pastor no início de seu ministério. Precisava muito de aconselhamento amoroso, cuidadoso, não de negligência. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, com aqueles que nós estamos cuidando, que Deus deu para cuidarmos no GEAVIT, na igreja, é negligenciarmos o bom cuidado amoroso. Porque é pela palavra de Deus, é pelo ensino, é pela doutrina que é ensino, que nós somos edificados. E por isso precisamos investir nela. Porque senão, irmãos, caímos no engodo de achar que está tudo normal. No capítulo 4, verso 3, fala desse tempo que nós estamos vivendo agora. Olha o que diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em ação de graças. Nós estamos numa época que é normal essa vida alternativa em todos os sentidos. Da alternativa da homossexualidade, das outras aí que vai agora, já virou tanta letra e número que a gente nem sabe mais o que é. De tanto LGBTQI, não sei mais o que, cada hora aparece mais uma coisa. E agora é proibido até você falar sobre isso, pregar sobre isso. Irmãos, se nós não pregamos contra as pessoas, não pregamos contra o amor de Deus para com as pessoas, mas contra a prática do pecado. O pecado é que é nosso inimigo. O pecado é o que nos afasta do nosso Deus. Ah, mas Deus é misericordioso, Ele aceita tudo. Não aceita não. Tem um limite. O nosso Deus é Deus de princípios.
e nos princípios de Deus é o que Ele nos outorga a ministrar. É a hora do alerta para o engodo, para a mentira. Não é? E para quem não sabe, eu quero dar aqui um alerta. Hoje é muito pior para as pessoas juntar do que casar. Juridicamente, quem junta está muito mais vinculado à responsabilidade do que até aquele que vai no cartório e institui o casamento. O casamento você dissolve apenas com a manifestação de vontade. Eu não quero mais ficar casado. Aí você vai num advogado ou então no cartório, se não tiver bens nem filhos a partilhar, diz, não quero ficar casado. Sai uma declaração, está encerrado o casamento. O mesmo acontece no jurídico. Você vai na justiça e diz, não quero ficar mais casado. Nem houve a parte contrária. Em liminar, o juiz já faz isso em 24 horas. Você está descasado. Agora, junta para você ver. Se juntar, não dissolve, senão por uma ação judicial. E as pessoas falam, não, vamos juntar, e se não der certo, a gente separa. Não é assim, não. Tirou algumas fotos, andou alguns dias hospedado num hotel, ou até mesmo foi em algumas festas juntos, já se tiver prova, já é união estável. Então, totalmente sem conhecimento das coisas. Pessoas aí que começam a namorar, já está em união estável. Já tem decisões judiciais dessa forma. Não vem, querer achar que as coisas estão fáceis para isso, não. É tudo armadilha do diabo, é destruição. Mas quando nós estamos instruídos pelo Senhor, nós vemos, irmãos, que as coisas são de Deus. Veja verso 4. Olha como nós não estamos contra as pessoas. Porque toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graça. Criatura de Deus é boa. Mas olha que interessante aqui, Deus não chama de filho. Filho é quem se submete. Filho é quem obedece. Filho é quem está na regra da casa. Filho é quem está debaixo da obediência. Filho é aquele que aceita em suas veias, no seu espiritual, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que torna-se lavado e remido neste sangue. Esse é filho. Então toda criatura é boa. A prática da criatura, Deus nem trata aqui. Mas nós precisamos estar em alertas, queridos, porque nós estamos sim, nessa época de mentira. Verso 7, capítulo 4. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. 3 expressões aqui importantíssimas. Primeiro, fábulas profanas e fábulas de velhas. E a outra expressão maravilhosa, importante, é o exercício da piedade. Então vamos aqui às fábulas profanas. As fábulas profanas vêm desde a antiguidade. Mensurações, criações, histórias com letra E, criadas para desvirtuar a realidade espiritual. Porque profano é o que tira o foco do sagrado, sai do separado. E as fábulas profanas, elas existem desde que o ser humano se afastou de Deus. Explicações para justificar a ausência do Senhor. E isso foi inaugurado lá no início. Uma das fábulas profanas criadas foi criada por Caim. Acredita num negócio desse?
Deus, quando trata Caim após dele ter cometido o assassinato de Abel, Deus coloca uma marca em Caim, mostrando que Caim era alguém que não podia se tocar. Mas Caim não se submeteu nem ali ao Senhor. Ao contrário, ele fugiu para uma cidade que ele mesmo criou e expressou o seguinte: qualquer que me achar me matará. Não foi isso que Deus disse. Deus disse o contrário, que ele seria protegido. Porque não havia intenção, não havia necessidade, nem mesmo nenhuma outra razão para que os assassinatos continuassem. Irmãos, e nós vemos aí quantos assassinatos tem. Em poucos dias eu estava na reunião na prefeitura, representando a ordem dos advogados, e assim, é triste, irmãos. Quanto que a nossa cidade morre de gente assassinada, outro ser humano tira a vida de outro. Deus queria exatamente o contrário, mas olha a fábula dele que ele criou. Ele mesmo tentando se autoproteger. Eu vou fugir porque qualquer que me encontrar me matará. Aí outra pessoa vai lá e cometeu um assassinato. Falou, não, Caim foi marcado que se alguém tocasse nele 7 vezes, eu serei 7 vezes mais. Olha as fábulas. Deus nunca falou uma coisa dessa. E aí vieram a criação das fábulas dos deuses da natureza, o animismo. Ou seja, deuses com foco ou com raiz no animado. Deus com aparência de animais, Deus sol, Deus lua, o animismo, e por aí vem. E criou-se o panteão das fábulas profanas. Vamos fazer o seguinte, se nós derramarmos sangue de um inocente, de uma criança, nós vamos ser protegidos. Os deuses não vão fazer nada contra nós, fábulas. Olha um negócio desse. Há pouco tempo atrás agora nós temos visto aí quantas crianças somem, desaparecem, são obras desses rituais macabros, profanos. Pouco tempo atrás em São Paulo um casal foi condenado a mais de 100 anos de prisão, por isso pegou um recém-nascido, degolou e derramou sangue para fazer um ritual satânico de proteção. Proteção de quê? Proteção, matar uma criança, que proteção é essa? É o diabo e suas manifestações. Mas nós temos que entender o seguinte, queridos, que as fábulas profanas, elas são incitadas pelo diabo para a profanação do sagrado. Agora, e as fábulas de velhas? Primeiro vamos localizar as coisas aqui, que não quer dizer que é da pessoa, da mulher velha. Mas na raiz aqui, o que exemplificava eram as pessoas, especialmente desse tempo aqui do apóstolo Paulo, que se intitulavam as mensageiras de Deus. Pensa nisso que você vai lembrar de alguma coisa bem próximo da sua vida por aí. Ungiam as pessoas, falavam em nome do espiritual e ministrava na vida delas ações ditas de Deus. Há um tempo atrás eram as benzedeiras, estão lembrados disso? Alguém aqui já recebeu uma benzedeira na casa, levado pela mãe? Levanta sua mão aí, fala aí. Eu lembro disso aí quando era criança. Perto da minha casa, onde a gente morava, tinha uma lá que era conhecida, famosa, as pessoas vinham de vários lugares. Um tempo eu viajei para um lugar em sul de Minas, irmãos, onde tinha uma procissão de ônibus e mais ônibus para ir na casa de uma mulher receber essa benzeção. Isso para essa pessoa. Mas depois tem aquelas outras que intitulam nos meios das igrejas como as missionárias. Um dia desse eu estava ouvindo um podcast
E uma atriz famosíssima brasileira estava dizendo isso, que ela foi a uma igreja, ela até se converteu ao Senhor, mas ela ia na igreja e sempre aparecia uma mulher e falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí ela falou: não quero vir nessa igreja mais, porque toda vez que eu vou, essa mulher vem falar que tem uma palavra para mim. Aí foi para outra igreja, chegou lá, tinha outra mulher. Sempre dizendo: tem uma palavra para você. E não é só mulher não, tem homens também. E tem gente que vive disso, irmãos. Vive disso. Anda de casa em casa com isso. Em áreas ditas de oração, e se você for lá e não abrir os olhos, põe a mão na sua cabeça. Um dia alguém me chamou de tradicional por isso, por não aceitar essas coisas. Irmãos, nós não precisamos disso. O véu do templo se rasgou. Você só precisa se dobrar e falar com o Senhor, e Ele vai falar com você. Um tempo atrás, alguém o tempo inteiro falava sobre sonhos comigo. Eu recebi um sonho para falar para você, pastor. Um sonho para falar com você. E eu tive a coragem de falar: minha querida, eu acho que você está dormindo demais. Você precisa tirar mais horário de madrugada para orar. Está sonhando demais. Tudo bem que a palavra de Deus em Joel capítulo 2 diz as Escrituras que nos últimos tempos, olha isso, é invertido. Nos últimos tempos, os vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos terão visão. Visão é projeção do futuro. Visão é planejamento para o que vem. É avanço. Capta aqui, meu irmão, que tem um pouquinho mais de idade, mais experiência do que eu. Deus está dando para você visão. Isso que Ele está dizendo para você é que Ele tem tempo multiplicado para a sua vida. Usa esse tempo que Deus te deu, que não acabou. Tenho 70 anos, acabou a minha vida. Acabou não. Deus tem visão, projeto para você ainda. E é muito bom o que Deus tem para você. Jovens, Deus tem sonhos. Sonhos aqui, irmão, não é ficar vendo imagem extraordinária, não. Sonho é alcance. Você pode. Com você, Deus vai fazer coisa grande. Não pensa que você é pequeno demais e não pode alcançar. Deus tem sonhos para colocar na sua mente. Você vai longe, diz o Senhor. Diga para o seu filho, para sua filha que está próximo a você: você vai longe. Sonhos. Não pensa pequeno, pensa grande. Mas para alcançar coisa grande, irmãos, é trabalho. Dorme menos, trabalha mais. Né? Dorme menos, trabalha mais. Eu me lembro que uma vez eu estava no curso de, vou reproduzir para vocês o que aconteceu comigo, de filosofia, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tinha um professor, eu sempre falo isso, chamado, já falei aqui várias vezes, Fernando Pessoa, nome de poeta, né? E ele era duríssimo. Dava aula de uma matéria chamada Introdução à Filosofia, que ele já, naquela aula dele, na matéria dele, nós entramos em 42 alunos. Quando terminou a matéria dele de um semestre, tinha 17. Ele acabou com a turma de filosofia. Doutor em filosofia pela Universidade de Coimbra. E aí, um dia eu fui reclamar com ele, cheguei: professor, é o seguinte, eu trabalho o dia todo, eu inclusive só estudo à noite aqui na universidade, porque eu não tenho tempo durante o dia. Ele: beleza, olha, parabéns, você, olha, estou tocado por você. Mas, pois é, professor, não tenho tempo para fazer essas coisas todas. Como que eu vou fazer? Ele falou: que hora que você dorme? Meia-noite. Que hora que você acorda? 6 da manhã para ir para o trabalho. Você está dormindo demais. Dorme menos que você vai ter tempo para estudar a minha matéria. Na primeira prova que nós fizemos na turma dele, a maior nota foi 3,5 de 10.
Eu tirei 3,1. Fiquei triste, quase chorei. Meu Deus, 3,1. Aí quando eu fui ver o resto da turma, era 0,2, meio. Eu falei, uau, 3,1, estou bem demais. Faltou 0,4 para eu estar no topo da turma. Mas se eu tivesse parado ali, irmãos, eu tinha ficado reprovado. Porque na hora da avaliação, não tem quando os professores pegam a prova e vai avaliar com os alunos? Não sei se vocês passaram isso pela faculdade. Ele pegou a prova e falou assim, gente, eu não tenho nem palavras para falar para vocês, mas eu estou com uma turma ruim demais. Então, quem não quer estudar na minha turma, pede para sair da minha turma. Eu quero só gente que vai estudar. Uau! E incentivo, hein? A partir daquele dia, irmãos, eu passei a estudar de madrugada, porque era a única forma de passar. Recuperei as minhas notas e passei. Você tem que trabalhar para o que você quer alcançar. Né? Ah, mas vai morrer, vai perder a sua vida, irmãos. Aquele que perder a sua vida, acha lá. Mas se você não se esforçar, você não vai. Eu costumo dizer o seguinte, que o que cai do céu é o demônio. Nada cai do céu. Ou Deus faz chover na sua vida porque a sua terra é boa, ou você não tem nada. E Ele faz chover quando responde orações. A Bíblia fala que Ele responde como chuva seródia, ou seja, como orvalho. Peça a Deus para fazer chover na sua vida, para que você possa prosperar. É pela palavra de Deus, é pela oração, como diz o capítulo 4, verso 5, que nós alcançamos. As fábulas de velhas, irmãos, são essas coisas que hoje está muito comum. Um dia eu passei próximo a um templo desses alugados aí, e glória a Deus que o nosso não é assim, lotado de carros e pessoas. Mas por quê? Numa segunda-feira, porque lá tinha alguém falando assim, ó, Deus me mandou falar isso para você, Deus me mandou falar isso para você. É fácil assim, né? Fácil. Poucos dias atrás na internet tinha um garoto falando umas línguas lá toda atravessada, só falando esse tipo de coisa, se tornou hegemonia na internet aí. A tal ponto de virar meme. Misericórdia, irmãos. Aonde a igreja de Deus vai parar? Se é que é a igreja de Deus. Se é que é povo de Deus. Na hipocrisia dos likes, da promoção pessoal. Cuidado. Cuidado com você mesmo, com o que põe para dentro da sua mente. As fábulas das velhas. Era isso que Paulo estava falando. Corta isso da igreja. Não aceita isso, Timóteo. Agora, exercita-te na piedade. Irmãos, a piedade, a palavra, a sua raiz etimológica originária, ou seja, desde quando ela surgiu, qual o sentido da palavra piedade? Quer dizer, senso pelo que é sagrado. Remonta lá ao acontecimento de Moisés no monte Horebe. Tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu li um livro uma vez falando exatamente sobre essa parte, num dos capítulos. Dizia o seguinte, irmãos, o problema de Moisés não era as sandálias. O problema de Moisés não era nem o monte. O problema de Moisés é que ele não tinha ciência e nem consciência de que ele era escolhido, ele era sagrado. Tirar as sandálias dos pés não é porque ele estava
desrespeitando a Deus, é porque ele não respeitava a si mesmo. Ele era um foragido no pleno exercício do chamado de Deus para ele. Era como Jonas. Estava lá no monte como se estivesse dentro do ventre da baleia. Longe do propósito de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para a vida de Moisés era libertar o povo de Israel do Egito, mas ele foi parar lá no Monte Horebe, cuidando de ovelhas. O propósito de Jonas era Nínive, pregar arrependimento, mas ele foi para Tarsis, na Espanha. Nínive é no extremo do Oriente Médio, quase Oriente. Mesopotâmia, ele vai para a Espanha. Para quem conhece a geografia antiga, eles são extremos. Um é leste, a Tarsis é o extremo leste. Na época era como assim, vamos para o fim do mundo, porque lá depois a terra acaba. Foi para lá que Jonas foi, bem longe, dizia ele, da presença de Deus. Alguém pode fugir da presença de Deus? O salmista diz: Senhor, se eu for para o alto da montanha, lá tu estás. Se eu descer no profundo abismo, o Senhor está. Se eu for no profundo do mar, ainda ali a tua mão me achará. E olha que coisa tremenda, foi para onde Jonas foi. Jogaram ele no mar, foi lá para o fundo da água, o Senhor achou ele. Deus achou Moisés lá na montanha. Onde será que Deus precisa achar você? Na carreira? Na desculpa dos horários? No que você acha que é importante para você fazer, mais do que dedicar-se ao Senhor? É ali que Deus precisa te achar? Deus já te encontrou aqui nessa manhã, falando com você. Precisa uma mudança de foco. Precisa de uma mudança de rotina. Cuida de você. Oração. Cuidado para o que você fala. Senso do sagrado. Você é escolhida, é filho, é filha, é sagrado. Diga à pessoa que está ao seu lado: você é sagrado. Cuida de ti mesmo. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, dos versos 13 a 15, veja você, eu vou ler numa tradução diferente aqui, Persista na leitura, na exortação e no ensino até a minha chegada. Não seja negligente em relação ao dom que está em você. Qual é o dom que está em nós, irmãos? Jesus. É o dom de Deus. É a dádiva de Deus. O qual foi concedido por meio de profecia, com a imposição das mãos de presbítero. Aqui Deus está falando pela boca do apóstolo Paulo para ele: olha, Cristo está em você, a autoridade do ministério está na sua vida. A autoridade do serviço no reino de Deus. Irmãos, Cristo está em nós, nós temos uma autoridade espiritual para exercer o serviço, pregar, viver as Escrituras. Dedique-se a essas coisas, mantenha-se firme nelas, para que seu progresso se torne evidente a todos, ou seja, testemunho. Então eu quero falar de 3 coisas aqui que nós precisamos cuidar: persistência, dedicação e firmeza. Persista. Seja resiliente. Pode até parecer que não está indo bem. Na visão natural, está difícil. Está duro, a luta é ferrenha. Persista. Mantenha-se no foco. Não se distraia pelos percalços ou pelas ações que o nosso inimigo põe no caminho. E nós sabemos quais são os inimigos, né? Nós temos pelo menos 3 bem conhecidos. O primeiro é você mesmo, quando você se distrai. O segundo é o diabo. E o terceiro são as circunstâncias deste mundo. Mantenha-se no foco. Persista.
Irmão, ser persistente não é fácil. Alguém me disse uma vez sobre prosperidade. Não, pastor, eu sou fiel ao Senhor no dízimo, na oferta, mas as coisas são duras, as portas são difíceis de abrir. Persista. Há tempo para tudo debaixo do sol. Trabalhe. Deus vai abrir as portas, mas você precisa persistir. Pensa você em Abraão. Quando saiu lá da terra da Mesopotâmia, lá de Harã, para ir para a Palestina, largou tudo para trás e foi. Deus disse para ele assim: olha, Abraão, creia em minha palavra e seja perfeito, e eu vou fazer de você uma família grandiosa como a areia da praia do mar e as estrelas do céu. Que maravilha! Aí Abraão, beleza, Deus, estou junto. E persistiu. Foi, até chegar um ponto que ele já estava com 100 anos. Mas cadê meu filho que não vem? Que areia da praia do mar é essa? Quando Abraão já estava entregando os pontos da vida, Deus aparece para ele nos carvalhais de Manré. Pai, Filho e Espírito Santo em pessoa, materializados em homem. Imagina um negócio desse. E ele reconheceu Deus. Veja você, irmãos, aqui eu quero chamar a atenção. Você está reconhecendo Deus trabalhando na sua vida? Ele reconheceu a Deus. Reconheceu o Senhor. Fica aqui, Senhor. Eu vou preparar um banquete para nós. Fui lá. Olha, eu fico impressionado quando você lê a narrativa, que a gente lê rapidinho, é tudo resumido, né? Mas foi lá, pegou o melhor que ele tinha dos animais, degolou, preparou, cozinhou. Quanto tempo demorou isso, hein? Para cozinhar um carneiro inteiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num lugar que tem isso. Uma vez eu fui num lugar desse lá em Israel, e eu estava num restaurante, eles entraram com um carneiro inteiro, 2 homens carregando aquele troço assim numa bandeja para colocar em cima lá do lugar onde as pessoas iam cortar, eles iam cortando e ia servindo, inteiro, assado, daquele jeito. Que coisa tremenda. Quanto tempo será que demorou isso? E ficaram lá esperando. Deus não foi embora. Irmãos, veja bem, quando nós decidimos adorar a Deus, quando nós decidimos estar com Ele, Ele está sempre conosco. Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus tem paciência conosco. Aguardou Abraão. A Bíblia não fala quanto tempo, mas ficaram muito tempo. Se não bastasse esse tempo todo, depois do banquete, ainda Deus conversou com Abraão sobre as coisas, falou com ele sobre tudo. Veja bem, quanto tempo Deus dedica a você. Quando você tem interesse de ouvir Deus. Não pode demorar, mas Ele virá. Pode até você achar que o tempo passou e está passando e as coisas não estão acontecendo. Mas vão acontecer. Persistência. Seja fiel. Irmão, olha, seja fiel. Seja fiel. Deus vai honrar na sua vida. Amém? Seja fiel. Seja fiel no pouco. Não negocia, não. Não burle. Deus vai ser fiel com você. É garantido isso. Agora, a outra palavra aqui, ó. Paulo fala a Timóteo: dedique-se. Dedicação. Dedicação quer dizer se dar a ação de cuidar das coisas de Deus. Primeiro de você e dos outros. Não dá só para cuidar de você também, tem que cuidar de você e dos outros. Cuidando de você e da palavra, você cuida dos outros. Dedicação. Aprimoramento. Treinamento. Formação. Leia as Escrituras, procure aprender delas. Vai na nossa
na nossa página, escute as mensagens. Não falte a célula onde você é ensinado. Vá atrás da palavra. Nesse caso, a gente pode ir atrás, porque é ela que, é a palavra viva que nos guia. Vai atrás, corra nisso. Mas cuidado com quem está ministrando para você. Se Deus colocou a sua igreja, a sua liderança, ouça aqueles que Deus levantou na sua vida. Por fim, Paulo fala aqui, eu tenho que acelerar um pouquinho, irmãos, eu ia falar um pouco mais sobre dedicação, mas outro momento eu falo sobre isso, mantenha-se firme. Persistência é diferente de firmeza. Persistência é continuar insistindo. Firmeza é não se abalar pelos percalços. É não se abalar pelas circunstâncias, pelas tempestades. Porque o Senhor, quando ensinou acerca dos fundamentos, Ele disse que haveriam tempestades. A diferença é o fundamento. Aquele que edificou a casa sobre a rocha, olha o que diz lá: bateram os ventos, bateu a tempestade, se deu contra aquela casa, mas ela estava firme. O que adianta você persistir, mas com fundamento na areia? Vai cair. Pode até passar uma vida de rastejamento, não é? Não uma vida de permanência, mas rastejando, não é firme. Pelo menos eu estou indo à igreja, mas cambaleante. Pelo menos eu ainda vou na célula, mas não é firme. Não dá para confiar. Querido, atenção no que eu vou falar para você, querido e querida. Se a sua liderança não pode confiar em você, é porque Deus já não confia. Anote isso. Se a sua liderança não pode confiar em você, é porque Deus já não confia. Porque Deus sabe muito mais além, e enxerga muito mais do que seus pastores, suas lideranças enxergam. Se eles não podem confiar em você, é porque Deus já não confia e já faz tempo. Dá uma palavra, não cumpre. Diz que vai, não vai. Está ali de figuração, mas não para ação. Deus não quer assistentes em sua obra. Tem uma musiquinha bem antiga, né, que cantava isso, né? Eu não lembro mais como que era, mas diz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra. São aqueles que não têm dedicação. Eu lembro quando era criança: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Né? Tem esse aspecto, mas esteja firme. Vai bater os ventos. Vai vir a tempestade, mas você está firmado em Jesus. Não é na igreja, não é firmado na instituição, igual alguns vivem firmados, né, entre aspas, na instituição. Não é firmado na personificação, na personalidade, é no Senhor Jesus, a rocha viva. Por fim, o cuidado para conosco é o cuidado pleno, cuidar de si mesmo. Diz o apóstolo Paulo, cuida de si mesmo. E aqui o cuidado, ele tem 3 frentes. Espiritual, 2, o psicoemocional, e o terceiro é o físico. Físico estrutural. Mas se você não cuidar do espiritual, não adianta cuidar do psíquico, emocional, nem do físico estrutural, que não vai dar certo. É a sua vida de relacionamento com Deus primeiro que importa. É a sua estada de firmeza no reino é que é o necessário. Relacionamento com Deus e relacionamento com o reino de Deus. 2 coisas essenciais no espiritual. Relacionamento com Deus é o seu
investimento em estar com o Senhor 100% do seu dia. Não é só algum tempo, não. Tem gente que acha o seguinte, que o relacionamento com Deus é só o tempo do TSD. Saiu dali, beleza, minha vida é por minha conta agora. Não. Até faz TSD, mas não sabe o que é estar com o Senhor o tempo inteiro. Nós nada podemos fazer sem o Senhor. Isso é um princípio básico eterno. Não vai ser mudado. Jesus diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. É com Ele. É viver com Ele, na parceria dele, estar com Ele. É o tempo inteiro. É 100% Deus. Repita comigo. 100% Jesus na minha vida. Amém? Sua vida espiritual está curada, tratada, equilibrada. Todo o resto está equilibrado. Todo o restante está abençoado. Então, o cuidado psíquico-emocional, ele é consequência do seu estágio espiritual tratado, relacionado com o Senhor. Está bem com Deus, bem com sua família, bem com seu relacionamento pessoal, bem estruturalmente. Irmão, sabe o que acontece? Bem espiritualmente, a depressão vai embora. A ansiedade some. Some da sua vida a dor. Some a mágoa. Some as raízes de amargura, porque o Senhor trata de dentro para fora. Quem está bem com Deus, está bem consigo mesmo, porque o Senhor está na sua vida. Agora, perde o seu relacionamento com Deus um pouquinho só, para você ver o vazio que te toma. As irrealidades que se aparecem a você como realidades, porque o enganador, o espírito da fake news, do diabo, começa a falar na sua vida. Que você não é importante, que ninguém te ama, ninguém te quer, nem você mesmo se aguenta. São as coisas que o diabo começa a pregoar nos seus ouvidos da consciência. Mas quando Deus está na sua vida, irmão, você sabe, não importa o que esteja à sua volta, o importante é o que está dentro de você, Jesus. Então, o físico é resultado disso. Você trabalha, você sabe que precisa cuidar da sua saúde, mas com um alerta que Paulo dá a 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, e nós devemos ter cuidado. Ele diz o seguinte, porque o exercício físico tem pouco valor, mas a piedade é proveitosa em todas as coisas, pois estás a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Lembra da piedade? Ciência pelo sagrado? Essa é essencial, é proveitosa. Não está dizendo que não tenha que fazer exercício físico. Diz aqui que pouco valor ou pouco proveito. Mas tem que ter também. Não quer dizer que é tudo. Tem gente que cultua a si mesmo. Ó. Não é assim? Não. Tem pouco valor, mas é importante. Cuidado para você dar mais tempo para isso do que tempo para o que é piedade, do que é da piedade, que é o Senhor e tudo que Ele tem. Não troque o físico pelo espiritual. Porque tem muita gente com muito físico e não tem espiritual nenhum. Eu me lembro de uma pessoa, irmãos, que era um campeão de lutas marciais e era da igreja. Era uma pessoa da linha de participação da igreja. E um dia, num domingo pela manhã, ele foi encontrado numa corda pendurada no pescoço. Pendurado pelo pescoço. Frequentava a igreja, era campeão, dava aula de karatê, judô e tal, para os meninos da igreja e da comunidade.
Isso aí saiu até na televisão, jornal aí, eu não vou citar nome aqui, porque a gente não tem que falar isso. E era o pai de uma pessoa famosíssima da televisão. E da igreja. Da igreja que eu fui pastor aqui em Hélio Ferraz. Eu já não estava mais lá quando isso aconteceu. Mas se matou. Físico, campeão, aparecendo na televisão, mas não tinha espiritual para tratar a mente. Então, cuidado com a hipocrisia, para finalizar a palavra. Esteja atento ao engano, à fraude. Irmão, se estiver passando por dificuldade, se prostre. A palavra de Deus nos alerta em relação a isso. Clama a mim e eu vou te responder. Jeremias capítulo 33, 3. Nós precisamos aprender a clamar ao Senhor, a buscar. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscar de todo o vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Salmo 37, verso 5. E ele tudo fará. Confia nele e 100% das coisas ele vai cuidar. Repita comigo. 100% está na mão dele. Está na mão dele? Então fique de pé. Coloque a mão no seu peito e diga para ele, para o Senhor: Senhor, 100% da minha vida eu entrego a ti. Eu entrego a ti. Cuida de ti mesmo. O melhor cuidado é entregar na mão daquele que tudo pode. Senhor Deus, nessa manhã, nós entregamos a ti, reconhecida e decididamente, 100% da nossa vida. Nos ajuda, nos socorre, em nome de Jesus. Pastor, 100% da minha vida ainda não deu. Preciso de uma ação de Deus na minha vida. Preciso muito do Senhor. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vamos ungir você. Sabe por quê? Nós sempre precisamos de Deus. Que 100% a gente precisa muito, mas muito mesmo, dele. É o melhor cuidado, é entrega nas mãos do Senhor. Pode vir à frente em nome de Jesus enquanto louvamos.